Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Mas antes de nós lermos, normalmente eu faço uma introdução do sermão, contando alguma história, ou alguma metáfora, alguma ilustração. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu vou chamar a sua atenção para, eu diria, o que de mais importante existe no Evangelho, o que de mais importante existe para o homem. Essas palavras que serão lidas aqui, eu poderia dizer, resumem o Evangelho de maneira objetiva, de maneira descritiva e importante. As palavras que nós leremos hoje são cruciais. E a minha oração é para que você saia daqui hoje entendendo isso. Do que se trata o Evangelho, do que se trata a pessoa de Cristo, do que se trata a morte de Jesus na cruz. Por isso, já que eu prendi a sua atenção com tamanho drama, e não é de graça, vamos ler então João capítulo 3, versículo 1, que diz assim: havia ali certo homem dos fariseus, cujo nome era Nicodemos, um líder dos judeus. Este foi a Jesus de noite e lhe disse: Mestre, nós sabemos que tens sido enviado por Deus como mestre, pois os prodígios que tu realizas, ninguém pode realizá-los, senão aquele com quem Deus está. Respondeu Jesus: em verdade lhe digo, de certo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos lhe perguntou: como pode ser que um homem nasça sendo velho? Pode acaso ainda entrar no ventre de sua mãe uma segunda vez e nascer? Respondendo Jesus lhe disse: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te disse, vos é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser isso? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo, que o que sabemos falamos, e o que temos visto testificamos, mas vós não recebeis o nosso testemunho. Se eu vos disse das coisas terrenas e não acreditais, como me acreditareis se vos falo das celestiais? Ninguém ascendeu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem, para que todo o que creia nele não pereça, antes tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que até deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não se perca, mas antes tenha vida eterna. Porque não enviou Deus o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não tem crido no nome do unigênito Filho de Deus. Porque esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo o que pratica coisas detestáveis aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas.
mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que suas obras sejam conhecidas, as quais são feitas em Deus. Amém? Texto clássico, né? Conhecidíssimo. O encontro de Jesus com o líder farisaico, membro do cenário, do cenáculo, né? Do sinédrio, Nicodemos. O texto começa falando para nós, versículo 1, que havia certo homem dos fariseus, cujo nome era Nicodemos. Ele era um líder dos judeus, ou príncipe em algumas versões. A pessoa de Nicodemos é marcada na narrativa de João por ser um dos primeiros encontros de Jesus com pessoas que estão sendo atraídas por ele. Nós vamos ter, anterior a isso, o chamado de Jesus aos seus discípulos, e o primeiro sinal feito em Caná, né, na festa do casamento, que é um sinal que inaugura o ministério de Jesus público, mas ao mesmo tempo João vai agora começar a narrar, a tratar de discussões ou diálogos de Jesus com indivíduos específicos. A gente vai começar no capítulo 3, o diálogo de Jesus com Nicodemos, que é um homem relevante religiosamente dentro de Israel, em antítese ao encontro de Jesus com a mulher no poço, que era alguém, por ser samaritana, irrelevante para a religiosidade, para a Israel do século I. Então você vai ter encontros de Jesus com camadas diferentes da sociedade em que ele estava inserido, mas que vai representar ali verdades grandiosíssimas para o ministério de Cristo e para o Evangelho, para quem João escreve. Então, como já foi dito, João vai contar para a gente que este Nicodemos, que era um mestre, que era membro do Sinédrio, como foi falado, e o Sinédrio, já disse algumas vezes aqui, era o tribunal maior dentro de Israel. Era ali que se resolviam todas as questões, sejam elas de cunho religiosos, de cunho legal. O Sinédrio era o que a gente poderia entender hoje como sendo a corte suprema, máxima. E Nicodemos é alguém desse status. Ele não é simplesmente membro do Sinédrio, mas ele é um mestre na teologia do seu tempo. Ele é um mestre que ensinava, academicamente ensinava, e ele é também membro dos fariseus. O que eram os fariseus? A gente hoje usa a expressão fariseu de maneira pejorativa até, né, para chamar alguém de hipócrita, legalista, alguma coisa do tipo. Mas a gente se esquece que os fariseus, eles eram zelosos ao extremo. O seu problema estava justamente nos exageros, né, em transformar a lei de Deus em algo extremamente difícil de ser guardado, meticulosamente pesado, e feito pesado para a vida do judeu desse período. Mas ao mesmo tempo eles também eram extremamente progressivos, extremamente sofisticados em sua teologia, diferente dos saduceus, não é? Que era... Esse microfone está meia boca, né? Que eram homens religiosos também, mas radicais, né? Eles eram, eu diria, endurecidos, engessados no tipo de ensino que eles praticavam. Por exemplo, os saduceus não criam na vida após a morte. Eles achavam, como a gente já ouviu algumas vezes, que a vida era aqui. E que se você tinha que viver uma vida boa, era aqui, porque Deus lhe abençoaria aqui. Depois dessa vida, não há mais nada. E você encontra textos, né, em Provérbios, por exemplo, quando diz que os mortos nada sabem, e que o Seol é o lugar daqueles que encontram o fim. Baseado nesse tipo de escritura sapiencial, esse grupo era um grupo que havia, de certa forma, parado no tempo, diferente dos fariseus. Os fariseus, eles eram sofisticados, eles criam na vida após a morte, e eles criam, isso vai ser importante para a nossa compreensão do texto, na vida da era por vir, o aionion, né, que é traduzido tantas vezes em português como vida eterna.
O ensinamento que eles criam era de que haveria uma nova era, a era do reino de Deus. Essa era seria com a Israel elevada, né, ao status de novo, como foi no reino davídico, e que todo judeu, israelita, faria parte dela, a não ser aqueles que eram blasfemos, né, ou que de alguma forma haviam abandonado a crença no Deus que eles criam. Então havia uma crença, sim, de uma era por vir, a era do reino de Deus, que seria o estabelecimento da Israel, que julgaria todas as nações e que teria Deus como o seu rei. Isso é descrito em inúmeros livros proféticos do Antigo Testamento. Não só que o Messias viria, mas que Deus reinaria. Há, assim, um afunilamento desses dois personagens futurísticos reinando em Israel, o Messias e Deus. Isso era confuso de certa forma, porque eles não chegaram a um nível refinado de teologia como nós chegamos hoje, sabendo que Jesus é Deus e o Messias reinando, mas havia realmente esse ensinamento da parte dos fariseus, que é a tônica da conversa de Nicodemos com Jesus. Vamos então aqui aos pormenores. Já foi dito por João que ele era relevante, mestre, membro do Sinédrio, importante, mas por algum motivo descrito no texto, ele é atraído a Jesus, para ir até Jesus. É atraído pela pessoa de Jesus. Nicodemos, embora seja fariseu, ele não está no grupo daqueles que olhavam os milagres de Jesus como algo demoníaco, como algo que não vem de Deus. Porque você vai ter esse tipo de discussão em determinado momento. Nicodemos, ele entende que vem de Deus. Ele percebe que há alguma coisa diferente em Jesus, diferente de todos os outros homens que se levantaram e se colocaram no lugar de fazedores de milagres e assim sucessivamente. Ele vai dizer para a gente, por exemplo, no versículo 2, que este Nicodemos foi à noite, não é? Esse à noite aqui, ele é debatido. Isso não vai ser tão relevante para a nossa exegese aqui, mas alguns vão dizer que ele vai à noite porque ele não quer atrair atenção, porque ele é alguém relevante, e encontrar-se com Jesus à noite seria algo muito conveniente para que ele não fosse julgado por outros. Outros vão dizer que não, vão dizer que o encontro se dá à noite porque à noite era comum se ter conversas mais extensas e havia o hábito de se conversar sobre este tipo de assunto durante a noite. Outros vão dizer que não, que noite em João é metafórico, como por exemplo Judas traz Jesus à noite, e certas ocorrências vão se dar realmente à noite, como sendo a noite uma metáfora para escuridão, para trevas de certa forma, para aquele que está perdido, né? Procurando a luz. Independente do tipo de interpretação que a gente vá abraçar aqui, o que é importante é que ele vai até Jesus com a seguinte premissa. Ele diz: mestre, nós sabemos que tem sido enviado por Deus, porque os sinais que tu realizas, ninguém pode realizá-los, senão aquele que estiver com Deus. Então, Nicodemos percebe nos milagres, né, naquilo que Jesus realizava enquanto sinais e prodígios, algo da parte de Deus. Porque se Deus não for com o indivíduo, esse tipo de coisa não vai acontecer. Ele percebe, inclusive, uma conclusão bem semelhante à daquele cego, né, que é curado e ele diz: se ele é endemoniado, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora enxergo. E ninguém pode fazer esse tipo de coisa se Deus não estiver com ele. A conclusão é semelhante. Houve um milagre, houveram sinais, houveram prodígios, e Nicodemos, como sendo um mestre do Antigo Testamento, identifica em Jesus algo semelhante aos grandes profetas, aqueles que realizaram grandes coisas na história da sua crença. Então, Nicodemos, ele percebe esse tipo de acontecimento, esse tipo de característica nos sinais, e ele se aproxima de Jesus com um tom respeitoso, né? Rabi, mestre, né?
Há uma coisa interessante também, que é o sabemos, né? Que está no coletivo aqui como se estivesse representando algum outro grupo. Uns vão dizer, por exemplo, que é possível que houvessem outros do grupo dos fariseus que estavam ali ou com Nicodemos, embora o texto não diga isso, ou que Nicodemos representava alguns que estavam olhando para os feitos de Jesus de maneira diferenciada, percebendo que havia algo relevante ali. Mas é interessante que, mesmo sendo tratado como mestre, rabi, que era algo respeitoso, porque Nicodemos também é mestre. Então, o olhar de Nicodemos para Jesus é realmente respeitoso, mas de mesmo nível. Nicodemos é rabi, e ele está falando com um rabi. Então, de mestre para mestre, de entendidos para entendidos, de cultos, né? De culto ou versado no Antigo Testamento para culto e versado no Antigo Testamento. Mestre, ele também é mestre. Sabemos que tens realizado algumas coisas e, com base no nosso conhecimento, naquilo que eu sei das Escrituras, ninguém pode fazer este tipo de coisa se Deus não estiver com ele. O Carson vai levantar uma questão bem interessante, que é: qual é de Nicodemos, afinal de contas? Ele só se aproxima de Jesus para fazer este tipo de afirmação? Ou existe algum outro tipo de pergunta por trás disso? E é óbvio que sim. Ele percebe os sinais, ele percebe os feitos, ele percebe algo semelhante ao que ele conhece e ensina, os prodígios do Antigo Testamento, e por trás desta afirmação está: quem é você, afinal de contas? Ou o que você reivindica ser, afinal de contas? Nicodemos precisava ouvir de Jesus, ou intentava ouvir de Jesus, esse tipo de explicação. Como, por exemplo: sim, Nicodemos, você está vendo isso porque eu sou, né? Ou o Messias, ou eu sou o profeta, ou eu sou algum tipo de coisa nesse sentido, porque era uma expectativa presente na religiosidade daquele tempo. A questão é que Jesus sequer deixa Nicodemos perguntar se havia a intenção de Nicodemos de fazer a pergunta: afinal de contas, quem você reivindica ser? Não há tempo aqui, porque Jesus já dá uma resposta que é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então eu quero que você perceba a dinâmica da conversa. Nicodemos, mestre, rabi, de igual para igual. Sabemos, e esse sabemos, ele tem um tom, de certa forma, respeitoso, mas provavelmente acadêmico, no sentido de que é um mestre falando para um mestre. Sabemos, temos visto, entende esse tipo de floreio argumentativo? Temos visto que os teus sinais só podem ser feitos por alguém que realmente foi enviado da parte de Deus. E aí Jesus diz para Nicodemos: em verdade te digo, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é que Nicodemos não está vendo absolutamente nada. O que Jesus está dizendo para o acadêmico Nicodemos é que tudo que ele está vendo é a superfície. Mas é importante a gente entender que Nicodemos sabe o que é o reino de Deus. Ele ensina isso. E o reino de Deus para Nicodemos é diferente do que nós entendemos ser o reino de Deus. Nicodemos sabe que o reino de Deus será o reino estabelecido de Deus, como foi falado. A Israel elevada, o Messias no trono, o Deus reinando em Israel. Esse é o tipo de reino que ele acredita. Por exemplo, a expulsão dos romanos. E realmente o estabelecimento de uma Israel julgadora de todas as nações, dirigida por Deus, esse tipo de coisa, ele sabe muito bem. Então, quando Jesus fala para Nicodemos que ninguém pode nascer de novo, ou melhor, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, de certa forma toca em Nicodemos, porque ele sabe o que é o reino de Deus. Ele sabe muito bem o que é o reino de Deus. E como é que não pode ver o reino de Deus? Que tipo de coisa esse homem está dizendo? Eu digo que os sinais que ele tem feito até tragam, de certa forma, um respeito na nossa conversa. Eu reconheço que tem o dedo de Deus nesse tipo de coisa. E ele diz para mim que eu não posso ver o reino de Deus se eu não nascer de novo. Aí vai a continuação da conversa, nós vamos
versículo tentar entender o embate. E aí Nicodemos lhe perguntou, no versículo 4, como pode ser que um homem nasça sendo velho? Por acaso, ainda, entrar no ventre da sua mãe uma segunda vez e nascer? Muita gente interpreta mal isso aqui, porque acha que Nicodemos tem um déficit intelectual neste nível, de não compreender uma metáfora tão simples desse jeito. Dizer que Nicodemos está entendendo isso literalmente, nascer de novo, como sendo algo literal, nascer mesmo, de novo, né? Voltar para o ventre e nascer de novo, não é realmente o que o texto está dizendo. Porque Nicodemos é um mestre, é um homem versado, é um homem que entende as metáforas, inclusive, do Antigo Testamento. E novo nascimento não é algo novo da parte de Jesus. Se falava isso, por exemplo, quando um prosélito, alguém gentio, se convertia ao judaísmo e passava pelo batismo. Eles tratavam aquilo como um novo nascimento. A linguagem do novo nascimento ela é comum no judaísmo tardio. Eles identificavam isso como sendo o reinício, o começar novamente, ter novas diretrizes. Era óbvio, uma coisa ética, moral, a ver com boas obras, sim, mas a linguagem é uma linguagem comum, e ele não está tendo dificuldade para entender que Jesus está dizendo para ele que para ver o reino de Deus tinha que recomeçar. Isso ele está entendendo. Ele entende também que Jesus está usando uma metáfora no novo nascimento. Por isso que ele também responde com uma metáfora. Ele vai dizer, ele é mestre, como pode um homem velho, não que ele fosse velho, alguns concluem, não, por ele dizer como pode um homem velho, então Nicodemos era um velho. Não, a metáfora que está na resposta de Nicodemos é alguém que já viveu a sua vida até a velhice. Como pode esse reiniciar? Como pode esse começar de novo alguma coisa? Porque ele já tem uma religiosidade cultivada, ele já tem a sua compreensão do certo e errado já pronta. Inclusive, Nicodemos é esse tipo de pessoa que já estudou o suficiente, que já viveu o suficiente, que sabe da vida o suficiente. E como assim recomeçar? E como assim nascer de novo? Como assim começar as coisas novamente? De um prisma, quem sabe, inovador, que é o que Jesus propõe. Então a resposta de Nicodemos não é uma resposta de uma criança de 9 anos, né? Porque se eu disser isso para o meu filho, você tem que nascer de novo. Ele vai entender que vai ter que nascer realmente da barriga da mamãe. Mas não Nicodemos, né? Então Nicodemos responde também com uma metáfora. Como pode recomeçar? Como pode alguém que já viveu até a sua velhice voltar para o ventre da sua mãe e recomeçar e nascer novamente? Então, Jesus vai dizer no versículo 5, respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te diga, vos é necessário nascer de novo. A coisa aqui fica mais densa agora. Jesus agora não só diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo, mas ele diz que é necessário nascer da água e do Espírito, não é isso? Ele vai dizer, por exemplo, que aquele que nasce da carne é carne. Então Jesus está dizendo, nascer da carne é nascer naturalmente, né? O que nasce naturalmente, o que nasce da carne é carne. Não é isso que produz o tipo de coisa que Jesus está apontando. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. A conversa aqui, ela é compreendida por Nicodemos. E Jesus vai dizer, não te admires, Nicodemos. Isso aqui é importante. Não te admires, Nicodemos. Ou não fique admirado por eu te dizer esse tipo de coisa, Nicodemos. Não era para você estar admirado, Nicodemos, de eu te dizer que para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, e aqui são equivalentes, né? Ver e entrar, fazer parte do reino de Deus. É necessário nascer de novo, porque é necessário nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Nicodemos vai fazer uma outra pergunta, no versículo 9. Como pode ser isto? E a pergunta como pode ser isto é, ok, Jesus, você está falando do novo nascimento. Eu entendi, mas como? Como isso pode suceder? Como alguém pode começar novamente? Como alguém pode reiniciar? E aí Jesus vai dizer assim, versículo 10. Você é mestre em Israel, Nicodemos? Não foi assim que Nicodemos tratou Jesus? Mestre. Não foi assim? Você é mestre em Israel
e não sabes essas coisas? Por que Jesus está dizendo isso? Jesus não está usando uma linguagem espiritual metafórica inalcançável, entende? Algo jamais ouvido, porque senão ele não iria dizer: tu não é mestre, você não ensina, você não sabe do que eu estou falando, porque você se admira com esse tipo de coisa. Porque o que Jesus está falando para Nicodemos não é novo. Jesus está conversando com Nicodemos no tom da matéria que Nicodemos ensina, da matéria que ele é mestre. Jesus está citando para Nicodemos, por exemplo, o livro de Ezequiel. Eu quero convidar você a ler comigo Ezequiel 36, 25, 27. Dou tempo para você, a minha já está marcadinha, então vai mais fácil, né? Ezequiel 36, 25 ao 27, que diz assim: então vos aspergirei com água limpa e vos purificarei de toda a imundícia e de todos os vossos pecados, ídolos em algumas versões. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vossa carne o coração de pedra e vos colocareis um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós e farei que andem segundo os meus mandamentos e guardareis as minhas ordenanças e as cumprirei. Havia uma promessa no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, que Deus com água purificaria o seu povo, tiraria o coração de pedra, o coração da lei, o coração endurecido, e daria um coração de carne, e colocaria neles o Espírito de Deus. O meu Espírito colocarei. Então, quando Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo, do novo nascimento, que é necessário nascer da água e do Espírito, ele está citando Ezequiel. E Nicodemos não percebe, mesmo sendo mestre. Por isso que Jesus fala: não te assuste, Nicodemos, não te admires. Você não é mestre em Israel e não sabe do que eu estou falando? Porque Jesus está mostrando para Nicodemos que o Antigo Testamento, os livros proféticos já falavam de uma purificação e de Deus trazendo transformação ao ser humano. Então, a gente pode parar por aqui para pensar no que tipo de coisa é o novo nascimento. Porque a gente entende muito bem o que é o novo nascimento em alguns termos. O novo nascimento é aceitar Jesus, fazer parte de uma igreja, ler a Bíblia. O novo nascimento é viver moralmente correto, né? Eticamente justo. Mas no final da história, o novo nascimento que Jesus traz para Nicodemos e que João quer ensinar aqui é algo da parte de Deus, que faz com que, para fazer parte do reino de Deus, para ver o reino de Deus, seja necessário. O novo nascimento não é ir na frente da igreja. O novo nascimento não é levantar a mão. O novo nascimento não é fazer um discipulado. O novo nascimento não é ler um livro de teologia. O novo nascimento é algo da parte de Deus que tira um coração endurecido e põe um coração cheio do Espírito Santo. O novo nascimento é algo, e vai ser dito por João, em outros termos aqui, como isso se dá, que realmente gera uma transformação, uma purificação de algo sujo, um amolecimento de algo endurecido e a transformação em algo novo, restaurado, diferente, lavado e regenerado por Deus. Não existe um novo nascimento que eventualmente retrocede alguns passos para trás para beber de uma água suja antiga. Não existe esse tipo de coisa. Não existe um novo nascimento que vira e mexe, tem alguns deslizes e volta a ser o homem antigo. Não existe tal tipo de coisa. O novo nascimento é algo transformado em algo novo da parte de Deus. Era pedra e virou carne. Era sujo e virou limpo. Era ausente do Espírito de Deus e agora tem o Espírito de Deus. Amém? Amém. É muito denso isso aqui. O novo nascimento não é aceitar Jesus. Mas eu vou pedir, por favor, que você esqueça essa história de aceitar Jesus. É ser aceito por Ele. Entende isso? Entende o que Jesus está falando com Nicodemos? Nicodemos, você não está vendo nada.
O que você vê é a superfície. O que você vê são milagres. Isso não significa nada, porque para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, necessário é um novo nascimento, necessário é ter o coração lavado por Deus, necessário é ser transformado em algo novo. Cara, eu leio esse texto e penso, se eu sou algo novo, se eu sou algo novo, se eu sou diferente de algo que já fui, e que realmente o Evangelho, se ele gerou essa mudança, essa transformação, essa reflexão é importantíssima aqui. Porque se não há realmente o detectar de que houve uma mudança radical na minha vida, perceba, pedra e carne são coisas completamente diferentes. Não se come pedra, mas se come carne, porque são diferentes em essência, em textura. Se não houve uma mudança, filhão, digo isso com todo carinho, não houve um novo nascimento. Se não houve mudança, se não há mudança radical, não há novo nascimento. Tudo bem, vou abrir algumas exceções aqui, que não são exceções, para falar de santidade, de amadurecimento cristão. Essas coisas realmente, elas são progressivas, elas se dão à medida em que a gente vai conhecendo Deus, à medida em que a gente vai lendo as Escrituras. Mas o ponto não é esse. O ponto é que aquele que passou por uma transformação, ele deseja crescer, ele deseja o amadurecimento, ele deseja a santidade, ele deseja Deus, ainda que ele seja limitado no conhecimento, ainda que ele seja limitado nas decisões, mas ele deseja porque ele é algo novo. O que não pode acontecer, e que este tem marcado um evangelho terrivelmente diferente do evangelho de Cristo, é um tipo de coisa que é um meio termo, sabe? É uma transformação que não transforma, é uma água que não limpa, é algo que fica realmente como um muro que a gente caminha em cima e pode bebericar, quem sabe, da água que Deus produz e da água que o homem produz, no sentido de impureza, de pecado, de imoralidade, de não desejo por Deus. Esse tipo de coisa realmente me traz estranhamento. Porque se alguém foi transformado, se alguém nasceu realmente de Deus, este é uma nova criatura. E isso não é brincadeira. Não pode ser brincadeira. Porque se o ser novo, se o ser nova criatura não se tratar de uma outra coisa, a Bíblia simplesmente não funciona. Não funciona. Então, o que Jesus está dizendo para Nicodemos, um homem versado na lei, é: você, Nicodemos, infelizmente, mesmo com todo o seu academicismo, mesmo com toda a sua teologia, mesmo com toda a sua sofisticação e relevância para a religiosidade do nosso tempo, simplesmente não sabe de nada. Continua o texto, né? Então Jesus vai dizer: não te admires, Nicodemos, versículo 7, de eu dizer para você que é necessário nascer de novo. Você deveria saber isso, Nicodemos, porque essa é a sua matéria. E aí Jesus diz assim, no 8, agora percebam a progressão da conversa, não são coisas aleatórias, né? Primeiro Jesus diz que é necessário nascer. E aí Nicodemos, como pode ser isso? Agora Jesus vai usar uma outra metáfora, do vento, para responder o como pode ser isso. Jesus disse no versículo 8, o vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Qual é a ideia aqui? Tanto vento quanto espírito, e no grego e no hebraico, usa a mesma expressão. No grego é pneuma, e pneuma pode significar espírito, pode significar vento. É a mesma palavra. No hebraico é a mesma coisa. Ruá significa tanto vento quanto espírito. E Jesus está usando uma jogada aqui, ou brincando com as palavras, para dizer para Nicodemos que o vento, ele sopra onde ele quer. Não há, principalmente nesse período que não havia, né, a tecnologia que nós conhecemos hoje, que pode prever, inclusive, o direcionamento, força do vento. Nesse período aqui não.
Ele fala, veja o vento, Nicodemos. Provavelmente eles estão conversando em um lugar aberto, que se pode perceber as árvores balançando, o farfalhar da vegetação. Veja o vento, Nicodemos. O vento, o ruach, o pneuma, sopra onde quer. A gente não sabe de onde vem o vento, e nem para onde vai. Não há um controle sobre isso. Mas ele vai dizer, mas você ouve o seu ruído, ou vê os seus efeitos, não é isso? O vento sopra onde quer, ouves o seu ruído, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus está falando? É necessário um novo nascimento. E o novo nascimento, embora não pode ser controlado como o vento, se as respostas que Nicodemos deseja ouvir é como? Me explica aqui, tintim por tintim, como é que é esse novo nascimento? Explica aí que eu quero saber a receita. E Jesus vai dizer, você não consegue prever o vento, nem o direcionamento do vento. Você não pode controlar o vento. Assim como você também não pode controlar o Espírito. E nem saber de onde ele vem, nem para onde ele vai, no sentido de colocá-lo em uma caixa, de ter uma receita de bolo. Mas você vê os efeitos, como o vento. Você não está vendo o vento, mas você percebe que há efeitos do vento. Há o balançar das árvores, há o som, há inclusive, em uma força maior, desastres que podem acontecer por causa do vento. Então, embora não se tenha, Jesus está dizendo, o controle do direcionamento do vento, também não se tem o controle do direcionamento do Espírito Santo. Mas, Nicodemos, o novo nascimento, que é através do Espírito Santo, produz efeitos, produz som, produz uma ação, é visível. Percebe? Se Jesus está saindo aqui do campo das metáforas, né, e da teologia elevada, ele está dizendo algo prático para Nicodemos. Nicodemos, a ação do novo nascimento através do Espírito Santo produz fruto, produz evidência, produz algo visual, perceptível. Se no primeiro momento eu falo para você refletir, se você nasceu de novo, no segundo momento eu vou dizer, a conclusão que você tem que chegar é que ou produziu fruto na sua vida, a ação do Espírito Santo, ou não produziu. Se não produziu, não houve novo nascimento. Se está a produzir, você nasceu de novo. Percebe isso? E a minha pergunta, óbvio, como pastor batista de que sou, é que fruto Deus tem produzido na sua vida? Você produz o quê, afinal de contas? Abrolhos? Pedra? Ou há, sim, os efeitos que podem ser vistos por outras pessoas? Se o fruto do Espírito Santo na sua vida é visível, é audível, é sonoro. Percebe isso? Não é só no campo das abstrações, como sempre digo, é algo real, precisa realmente produzir um efeito e que as pessoas percebem, que pode ser percebido e visto e provado. Houve um novo nascimento, a ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa é visível e não é através da manifestação de dons espirituais, do pula-pula ou qualquer tipo de coisa nesse sentido, é através de realmente uma vida que pode ser percebida como nova. Nova. Isso é o Evangelho. O Evangelho faz isso. Ele traz transformação. Ele tira o coração de pedra, dá um coração de carne e produz uma nova natureza, e produz frutos, e produz realmente algo sonoro e visível para aquele que vê. E não é um discurso moralista aqui, é um discurso evangelista aqui. Ele não é estático, gente. Não é algo parado, fixo. Porque Jesus vai dizer que o Espírito sopra onde quer. E assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Ele é conduzido pelo Espírito. Ele é guiado por Deus. O que nasceu de novo, ele tem uma nova diretriz, uma nova direção. Algo que não pode ser controlado pelo homem. Algo que não pode ser previsível da parte do homem, porque é direcionado por Deus. Então, Nicodemos, não ponha dentro de uma caixa, não venha me pedir a receita do bolo, porque todo aquele que é nascido pelo Espírito, ele vive pelo Espírito. O que isso significa? Que hoje você vai estar aqui, amanhã você vai estar na África dizendo, o Espírito me levou. Não sei, pode ser que seja. A questão é que as diretrizes agora, elas são dadas por Deus. Em todo nível de decisão da nossa vida, o direcionamento é de Deus.
em todos os níveis. E se Deus não tem dirigido certos aspectos da nossa vida, é porque a gente não tem deixado. Eu não tenho deixado. Eu luto contra o direcionamento do Espírito Santo, mas que ele deseja conduzir, é óbvio que deseja. Porque o vento, assim como o Espírito, sopra onde ele quer. Eu penso que da mesma maneira que o Espírito produz fruto, produz uma ação, produz algo visível, audível, eu digo para você também que ele deseja conduzir as nossas vidas. Portanto, que a nossa oração não é um final de semana, porque tem muito texto ainda, seja: Deus me direciona. E por favor, não me deixe tomar decisões que não são as tuas decisões. Eu não estou inventando isso aqui não é discursinho do Josse, não. Isso aqui é o que Jesus está dizendo para Nicodemos. O Espírito sopra onde quer, e você não pode prever isso. Assim é o Espírito. Você vê os frutos, conhece o som e vê realmente a ação que ele está conduzindo e produzindo. A conversa continua aqui, né? Ele diz, versículo 11: em verdade, te digo que o que sabemos falamos, e o que temos visto testificamos, mas vós não recebeis nosso testemunho. Se eu vos disse de coisas terrenas e não acreditais, como acreditareis se eu vos falar das celestiais? Percebam aqui que Jesus está dizendo: eu dou testemunho, né, de coisas do céu, são os sinais, e mesmo assim vocês não creem. Perceba que, mesmo na percepção de Nicodemos de que tem algo de Deus nos sinais de Jesus, ele é um cético. É o que Jesus está dizendo para ele: vocês não acreditam. Então não me venha com esse papinho de que tenho visto, tenho percebido. Vocês não acreditam no meu testemunho. E o testemunho de Jesus é justamente os milagres, né? Porque em determinado momento ele vai dizer: tudo bem, vocês não acreditam em mim, mas pelo menos acreditem no testemunho, que são os sinais, os milagres, né? Acreditem nisso, pelo menos, porque isso testifica de quem eu sou. Então, a crítica a Nicodemos aqui, que Jesus está fazendo eu tenho testemunhado, vocês têm visto realmente algo diferente, os milagres acontecendo, mas mesmo assim vocês não creem. Então, Nicodemos, presta atenção. Se eu estou falando com você de coisas terrestres, como um novo nascimento, mesmo que seja um novo nascimento da parte de Deus através do Espírito Santo, se dá aqui na terra. São coisas da parte de Deus para nós, homens aqui, neste planeta, neste lugar. Eu falei: vocês não acreditam? E se eu disser então das coisas celestiais, das coisas pertencentes à realidade em que Deus habita, não é? Seria mais ou menos isso? Ele diz: aí que vocês não vão crer mesmo. Ele diz no versículo 13: ninguém ascendeu ao céu, senão o que desceu do céu. E Jesus está referindo-se a si, né? Esquisito essa construção aqui. Jesus está se referindo a ele mesmo. Ele é aquele que desceu do céu, então ele tem condições de dizer coisas pertencentes a uma realidade que Nicodemos não entenderia. Embora, sejamos honestos, Nicodemos já não está entendendo absolutamente nada, né? Porque Jesus está dizendo aquele que desceu do céu, e Nicodemos está pensando, de quem que ele está falando agora? Porque Nicodemos não sabe que Jesus desceu do céu. João sabe, os ouvintes sabem, mas Nicodemos não. Então a conversa já escapou a Nicodemos há muito tempo. Então ele fala: como eu vou ensinar para você, dizer para você coisas pertencentes a uma realidade celestial, se você não acredita nem na terrena, na que você pode ver, na que você pode testemunhar? Ninguém desceu do céu a não ser aquele que estava lá, falando dele mesmo, né? E ele diz: o Filho do Homem. Aí em algumas versões vai ter que estar no céu, mas essa expressão não se encontra nos textos mais antigos, então você pode marcar ela aí, porque Jesus não está no céu, isso é anacrônico, ele vai estar depois da sua exaltação. Então algum copista provavelmente inseriu essa porçãozinha aqui. Mas ninguém desceu do céu a não ser aquele que estava no céu, o Filho do Homem. E aí o versículo 14 diz assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem, para que todo o que nele creia
não se perca, antes tenha a vida eterna. Olha a progressão. É necessário nascer de novo. Como isso se dá? Jesus nem não responde isso, mas ele diz, você pode ver os efeitos, Nicodemos. Os efeitos são visíveis, são sonoros, são audíveis. E agora Jesus responde como ele se dá. Como se dá o novo nascimento? E aí ele cita, mais uma vez, o Antigo Testamento para Nicodemos, se referindo a Números 21, que é o episódio em que Israel está no êxodo, no deserto, e por causa da sua desobediência, ceticismo, murmúrio, eles são atacados por víboras, né? E ali, sendo picados por víboras, eles começam a padecer por causa do veneno, e Deus manda a Moisés produzir uma serpente de bronze e colocá-la em um estandarte, né? E levantar. E todo aquele que olhasse para a serpente seria curado do veneno da víbora. Entenderam essa passagem, né? Ele faz a serpente e todo aquele que olhasse para a serpente de bronze seria curado do veneno que ele estava padecendo. Jesus está dizendo para Nicodemos como, assim como Moisés fez a serpente no deserto e elevou, não é? Ele diz, será levantado o Filho do Homem, para que, assim como no deserto, aquele que havia sido mordido pela serpente estava morrendo, desesperado, desfalecendo, olhasse para a serpente com fé, porque não era a serpente que produzia a cura, e muito menos a quantidade de fé que se colocava nela, mas sim um coração arrependido por o que havia sido feito e praticado por eles, e os olhos realmente da fé e do desespero diante da morte colocado na serpente, que faria com que Deus iria produzir graça e misericórdia para aquele povo. Jesus está falando, novo nascimento. Perceba isso aqui, gente. Isso aqui é evangelho raiz, né? Não é evangelho Nutella, não. É evangelho original, né? O evangelho verdadeiro. Assim como aquele povo que padecia de um veneno fatal, que estava morrendo, o Filho do Homem será levantado para que todo aquele que se encontra nessas circunstâncias, ao olhar para o Filho do Homem, ele elevado, e colocar nele a sua esperança, e reconhecer que realmente é um desobediente, é alguém que está distante de Deus, é alguém cético que se encontra numa condição terrivelmente mortal, de morte, e no desespero da morte, colocar todas as expectativas e esperanças no Filho do Homem elevado, seja salvo. Nicodemos não está entendendo nada, óbvio. Que Filho do Homem? Quem que vai ser elevado? O que esse cara está falando? Mas eu digo para você, com toda a convicção, que quando Jesus foi crucificado e levantado, Nicodemos se lembrou disso aqui. Não tenha dúvidas disso. Porque na crucificação terrível, hedionda, imoral da parte dos homens, ao Filho de Deus, que está a sua exaltação, é na cruz de Cristo, humilhante, que está a sua glorificação. E é através do olhar desesperado daquele que sabe da sua condição de envenenado por causa do pecado, envenenado por causa da desobediência, envenenado por causa da sua condição terrivelmente enfiado na lama da imoralidade, que sabe que vai padecer, que sabe que está sendo carcomido por isso. É esse olhar desesperador pelo único antídoto do veneno que nos consome, que faz com que Deus olhe para nós com misericórdia e nos salve. Não é aceitar Jesus. Jesus não precisa da nossa aceitação. É o olhar desesperado de quem caiu de joelhos e sabe que irá ser consumido pelo juízo de Deus por causa da sua iniquidade. E que sim, desesperado, deseja ser salvo por ele. Aquele que foi elevado na cruz, morto por causa das nossas iniquidades, morto por causa das nossas mazelas, por causa do nosso pecado, mas que oferece salvação para todo aquele que nele crê, assim como no deserto, como Nicodemos, olhando e depositando no Filho de Deus toda a
esperança. Toda. Como se nós estivéssemos desesperados pela cura. Percebe isso? Não é um movimento emocional, porque a música me tocou. Não é uma igreja legal que fez com que eu tomasse uma decisão. Não são... É sobre entender a nossa condição, como no deserto, padecendo de um veneno terrível, que nos consome, que apodrece a nossa carne, que vai nos conduzir à morte e condenação. E desesperadamente olhamos para o Cristo elevado e pela fé somos salvos. Eu não sei da sua história, mas você precisa fazer isso. Eu preciso fazer isso. Precisamos colocar em Cristo a nossa esperança plena. Não há novo nascimento a não ser assim. Não há transformação, nem cristianismo, nem evangelho, nem salvação a não ser assim. Não é sobre nenhum outro tipo de coisa. Não é sobre o Deus dos milagres, não é sobre o Deus dos benefícios, não é sobre os Deus do resolva o meu problema, é sobre indivíduos que sabem a sua condição e precisam realmente colocar toda a sua esperança na salvação que vem da parte de Deus. E assim, quando olharmos para Ele desesperados, Ele nos salva. Porque João agora oferece para nós. Inclusive aqui é difícil você saber quando termina o diálogo de Jesus com Nicodemos e quando entra a empolgação do evangelista João. Porque se mistura. E João vai dizer para os seus ouvintes, os seus leitores, versículo 16, porque Deus... Agora João está pregando aqui, que vocês entendam isso, o diálogo já acabou, agora é João falando, a sua exegese do novo nascimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, como no deserto, todo o que crê não pereça, antes tenha a vida eterna, a vida da nova era, que Nicodemos conhece, a vida por vir. Ele diz, porque Deus enviou o seu Filho, no versículo 18, perceba, a cena é do deserto e das víboras e da serpente elevada. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não tem crido no nome do unigênito Filho de Deus. Porque esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo o que pratica coisas detestáveis aborrece a luz, e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, ou no caso, João está dizendo aquele que deseja, porque ele está tratando de cristãos agora, vem para a luz, para que as suas obras sejam conhecidas, porque elas são feitas em Deus. Moral da história, o novo nascimento se dá em olhando para Cristo, e em olhando para Cristo, porque lá há o convite para todo aquele que desejar a salvação, que desejar ser salvo do veneno que nos consome, encontra nele o convite para ser salvo. Porque Deus, por amor, envia seu Filho para um mundo perdido, para que todo aquele que depositar as suas esperanças e expectativas, a sua fé na salvação da parte de Deus, seja salvo. E quem vai ser salvo? Aquele que deseja realmente produzir obras da luz. Aquele que deseja realmente detecta em si a incapacidade desse tipo de coisa e venha para que as suas obras sejam conhecidas como feitas em Deus. Mas quem não vai fazer parte? Aquele que ama as trevas, aquele que não vai para a luz porque tem medo das suas obras serem expostas, aquele que tem medo de realmente se encontrar com Jesus porque ele não quer abrir mão da sua vida imoral e transgressora. Quem nós somos? Os que tiveram um encontro com Cristo foram transformados e desejam produzir obras em Deus, guiados pelo Espírito Santo, novas criaturas, ou aqueles que não, porque tem medo de que suas obras sejam expostas. Meu convite para você, sendo crente ou não, é que isso seja verdade na sua vida. Não existe evangelho fora dessa verdade trazida por João. Novo nascimento, do arrependido, do que sabe da sua condição de transgressão e que deseja em Cristo ser salvo por Deus. Amém? Amém.